Qual o medo que tem te paralisado? Qual o medo que tem te impedido de ser ousada e de ser ousado? O medo, ele pode ser protetivo na medida em que nos torna mais cautelosos e conscientes de nossa fragilidade. No entanto, o medo, quando em excesso, ele pode ser sim paralisante, nos impedindo de arriscar. Qual medo você tem hoje? E traga para o teu coração o devocional hoje, essa conexão com Deus independente de religião. Reflita hoje nessa palavra que o Senhor traz para nós e faça com que o medo tenha medo de você. Hoje nós vamos refletir sobre 1 Reis 19:8, uma palavra forte, verdadeira. Prepara seu copo com água para que no final nós possamos, ao impor as mãos, não em meu nome, nem em seu nome, mas em nome de Jesus, recebermos uma gota do sangue de Cristo sobre essa água, para que ela venha nos curar, nos purificar, nos livrar de todo medo que está nos impedindo de avançar e vencer, e entender o porquê nós nascemos e o que nos impede de crescer. Crescer quanto homem, quanto mulher, quanto filho, quanto filha, quanto uma pessoa de sucesso, mas que não tem medo de viver no mundo, porque tem a certeza que o Senhor está contigo. E uma pessoa ousada, ela não tem medo de arriscar. E muitas vezes, quando nós não temos medo de arriscar, é ali que vem uma ideia, é ali que vem algo que nos tira de tudo, qualquer tipo de paralisação, nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz evoluir espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, nos faz entender para que nós nascemos para ser. Hoje, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Se uma palavra tocar o teu coração, clique no gostei, para que aqui o YouTube possa entregar para muito mais pessoas esse conteúdo e que eu e você, que nós possamos ser as mãos de Cristo nas mãos daquele que hoje está sendo paralisado com medo. Hoje, em 1 Reis 19:8, essa palavra nos diz: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. O medo não é racional, é algo espiritual que tenta limitar você. O medo levou Elias para a caverna e para a paralisia. Mesmo depois de uma experiência no qual Deus mandou fogo do céu sobre o altar e provou sua existência e poder, em Israel, Elias foi capaz de fugir, temendo por sua vida diante de Jezabel. Quando Elias perdeu a fé e ele pediu a morte, Deus enviou um anjo para alimentá-lo com uma comida que o abasteceu no aspecto espiritual, emocional e físico. Com apenas uma refeição do céu, Elias viajou 40 dias, 40 noites, sem parar. Porém, antes de comer, ele precisou se levantar e ir até a refeição que Deus havia preparado para ele. E por trás de uma paralisia, normalmente há um medo a ser vencido. Mas para cada medo, há um banquete do céu para você. O que faz você vencer não são os alimentos de qualquer lugar, como autoajuda, pensamento positivo, trabalho duro, ou todas as fórmulas prontas que o mundo pode dar. Nada substitui a mesa que o Espírito Santo tem para você. De quase morto, Elias sobrenaturalmente partiu para uma viagem em que nem mesmo descansar ele precisou. Hoje é dia de se levantar e ser alimentado por céu. Qual medo tem te paralisado? O que você precisa arriscar na sua vida profissional sem medo? O que você precisa conversar com o seu cônjuge, com a sua esposa, sentar, olhar olho no olho, sem medo? O que você precisa conversar com o seu filho, chegar a chamar a atenção de algo que você
está vendo que ele está indo para um caminho errado. Ter uma conversa olho no olho com o seu filho e com a sua filha, sem medo. O que você precisa enfrentar diante de uma circunstância, de uma dívida que, independente da circunstância, foi acarretada. Qual o medo que te impede hoje de ir até o credor, você como devedor, e perguntar: qual é a minha dívida? Eu quero pagar. Pelo menos saber entender qual o total daquilo que você deve hoje. Talvez você está passando por uma dívida e se alguém chegar e perguntar qual é a dívida que você tem hoje, você não sabe nem totalizar o tamanho dela, porque tem medo de enfrentar. Qual o medo que você está tendo de conversar com o teu chefe, com a tua liderança lá no seu emprego e de direcionar: olha, não está acontecendo algo aqui que não tem me edificado, olhando no olho. Qual medo que você tem de talvez expor uma ideia no seu ambiente de trabalho? Você tem algo que, se você entregar a sua liderança, você vai ver que as coisas vão começar a andar, porque os olhos de quem estão no chão conseguem visualizar muito melhor do lado daquilo que não está andando. E talvez você tenha medo de entregar a tua ideia e o seu chefe sobressair sobre a tua ideia. Quando você tem algo para entregar, não é sobre homens, é sobre aquilo que o Senhor vai te beneficiar depois do que você fizer com a ideia que partiu de você. Qual o medo que você tem? Talvez você quer tomar atitudes na tua vida em várias áreas, mas você tem medo de magoar o outro, mas você não tem medo de magoar você. Talvez você tenha vontade de colocar palavras, mas você tem medo de agir para que não confronte com o outro, mas você, dentro do seu interior, você tem confrontado você. É uma palavra forte e verdadeira que vem para nos tirar desse lugar de medo e fazer-nos enfrentarmos a vida da forma como ela precisa ser enfrentada. Nós podemos dizer um não, nós podemos sentar, nós podemos conversar, nós podemos colocar imposições, nós podemos, sim, falar o que está ao nosso coração, mas nós precisamos, ao dizer bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, que bom que vamos passar o dia juntos hoje. Pedir também ao Espírito Santo, todo momento, coloque palavras de mel, Espírito Santo, na minha boca, porque agora eu já não tenho mais medo e eu preciso conversar, eu preciso alinhar, eu preciso direcionar. Um não dito com o mel do Espírito Santo, ele traz entendimento, ele traz livramento. Quando aquela pessoa que recebeu um não, ela olha para trás e ela fala: ah, você tem razão. Porque não é mais sobre você, é sobre aquilo que o Espírito Santo está em você. Então hoje, peça ao Espírito Santo que venha ser a bússola dentro do teu coração e te dê a direção certa, a ousadia certa, a ideia certa, o caminho certo, para que você possa se livrar desse medo que está aí, impedindo você de avançar. Faça com que o medo tenha medo de você, porque quando você se deparar com o medo e ele vê o homem e a mulher de Deus, a força avassaladora do Espírito Santo de Deus que está em você, o próprio medo ele bate retirada em nome de Jesus, porque o próprio diabo ele vai dizer: ali eu não toco, porque a força que vem de dentro não me deixa o medo eu colocar. É uma palavra forte, mas que vem para confrontar nós hoje, a levantarmos de onde nós estamos e seguirmos confiante, porque em Cristo nós precisamos saber que somos mais que vencedores e nós estamos aqui em constante aprendizado. Queremos a cada dia aprender, mas entender que com Deus, todas as circunstâncias, até o medo,
nós podemos vencer. Então, hoje é o dia de se levantar e ser alimentado pelo céu. Expulse o medo. Levanta-se, né? Hoje. Fala ao mundo espiritual. Eu sou um filho e uma filha amada de Deus. O medo hoje não segue comigo, desde que venha para me livrar das obras do inimigo. Expulse o medo. Sente-se à mesa. Desfrute da presença. Coma-se. Prepare, porque você vai muito longe. Em nome de Jesus. É o medo que você vai vencer. Em nome de Jesus. É com a tua força, com a força que vem dentro de você, que você vai reagir, que você vai falar, que você vai explicar, que você vai direcionar. Porque você vai entender, para vencer o medo, não é mais nada sobre você. É sobre Deus que caminha contigo todos os dias, que te dê força, que te dê coragem, porque você precisa entender. Quando você diz ao mundo espiritual, eu tenho um Senhor e Salvador, o inimigo, ele não ousa colocar o medo em você. Então hoje, faça com que o medo tenha medo de você, não por quem é você, mas por quem você se tornou, por quem criou você. E Deus, ele não fez você para caminhar com medo. Ele fez você para que use o medo de uma forma que vai livrar você de uma altura, de cometer algo que vai prejudicar você, mas não para te parar, não te paralisar. Então hoje, faça com que o medo tenha medo de você, porque hoje o Senhor ele traz essa palavra, né? Por que você nasceu? E nós nascemos para vencer em Cristo Jesus. E é diante dessa certeza, é diante desse alimento sobrenatural, é nessa mesa que nós sentamos hoje, e esse alimento, né, que vem hoje para nos alimentar, a tirar todo o medo e fazer com que nós, de mãos dadas, possamos, né, em Cristo Jesus, avançar. Coloque a mão no teu coração, leva teu pensamento a Deus e vamos numa imposição de mãos sobre essa água, pedir que Jesus venha curar, libertar e livrar-nos do medo que tem nos paralisado. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, aqui, aos Teus pés, Jesus, depositamos hoje todo medo. Medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar, Pai, tudo que precisa ser ajustado no nosso casamento, no nosso relacionamento. Medo, Senhor Jesus, de nos levantar e impor as nossas ideias no ambiente de trabalho. Medo, Senhor Jesus, de enfrentar se estamos com dívida, ir ao credor e perguntar como está a nossa dívida e dizer que nós queremos sim pagar. Medo, Jesus, de expor, de falar, por conta de uma síndrome de inferioridade, de incapacidade, de comparação. Ah, Jesus, hoje nós entregamos tudo em Tuas mãos. Aos Teus pés, Pai, nós colocamos todo o medo que nos paralisia, que nos traz paralisia, que não nos deixa, Pai, avançar. Na autoridade do Teu nome nós pedimos agora, Senhor Jesus. Ah, Pai, desça do céu uma gota do Teu sangue sobre essa água. Nós já visualizamos, Pai, nos olhos espirituais, já não é uma água mais, Pai, transparente. É lavada e banhada no sangue do Teu Cordeiro, Pai, no Teu sangue derramado. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu sangue. E diante do poder do Teu sangue, ao tomarmos essa água, nós recebemos a cura para a nossa vida, para o nosso corpo físico, para o nosso mental, para o nosso espiritual, para o nosso intelectual. Ah, Jesus, que essa água, Pai, banhada no sangue, Pai, do Teu nome, Jesus, da Tua presença, do Teu ser, que venha mudar em nós todo o nosso DNA, venha correr em todas as veias do nosso corpo, vai curando todo e qualquer tipo, Senhor Jesus, de célula cancerígena, de todo e qualquer tipo, Senhor Jesus, de doença, mesmo até aquelas que nós nem sabemos se temos. Venha curar hoje, Senhor Jesus, aquela doença que o médico disse que não tem cura. O Senhor é o médico dos médicos, Pai, o Senhor é fiel e poderoso para curar.
Pai, cura essa enfermidade que está sendo apresentada aos teus pés agora. Cura, Jesus, toda essa situação, endireita as veredas de todos que estão aqui. Que ao tomarmos dessa água, ao passarmos nos portais de nossa casa, que seremos verdadeiramente libertos, curados, Pai, banhados, remidos e lavados na Tua presença, no Teu sangue, porque há poder no Teu sangue, Pai. Há poder no Teu nome. E Jesus, nós nos revestimos de Ti agora. Nos coloca em cada um aqui, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Ah, Pai, a espada da fé, o escudo de Jesus Cristo, o próprio Senhor, e botas do Evangelho da paz. Nós te pedimos, Jesus, Pai, traz ao coração de todos nós aqui, Pai, uma força avassaladora. Tira do nosso coração todo medo. Traz, Pai, um crer absoluto no Senhor. Que a Tua presença seja suficiente, Pai, para nos dar força e enfrentar todos os medos que vierem em nossa vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, superá-lo. Jesus, diante da Tua misericórdia, rogamos luz ao nosso entendimento, para entender verdadeiramente a divina vontade em qualquer circunstância da nossa vida, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós, sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossa vida, Pai, financeira, sobre todas as áreas da nossa vida. Derrama, Pai, uma bênção, uma proteção, uma direção. Nos dá uma ideia, Pai, para sair da situação que nós estamos agora, essa situação de medo. Senhor, já afasta de nós todo pensamento de segurança, todo medo das doenças, do desemprego, de acidente, Pai, de tudo aquilo que nos impede de avançar. Senhor, vem curar. Curar todos os medos, Pai, do coração de todos que estão aqui. Venha curar todos os complexos de inferioridade, incapacidade. Senhor Jesus, diante da Tua graça, do Teu poder, traz a cura, Senhor Jesus, para vencermos todos os medos, não só de hoje, mas de hoje até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.